Prezado, boa tarde. Te envio este relato contado pela minha avó sobre o encontro do seu irmão Manuel com o lobisomem. Espero que goste tanto quanto eu do relato, pois desde pequeno escuto as histórias da minha avó e a cada vez que eu escuto, fico fantasiado como se fosse a primeira vez. Reitero que a mesma é uma senhora extremamente sóbria e sábia, e em nenhum momento retirou uma vírgula do que foi relatado. Espero que o relato apareça no canal, sou muito fã do seu trabalho e gosto muito das histórias sobre a fera fantástica. Tá aí, vamos ao relato. Era uma sexta-feira, por volta de meio-dia, quando meu irmão mais velho chegou na casa de nossa mãe. Por ter uma personalidade bem forte, ele gostava de viver sozinho e isolado, o que naquela época era perfeitamente normal, já que o lugar que nós vivíamos era um pequeno vilarejo de pescadores, bem distante de qualquer cidade grande. Por mais arisco que ele fosse, o Manuel sempre fazia visitas à nossa mãe, por mais breves que fossem. Neste dia, ele chegou apressado, dizendo que iria caçar. A mãe ainda o chamou para almoçar, mas ele recusou e disse que queria sair cedo para não chegar à sua tocaia muito tarde. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, naquela época era bem comum caçadores fazerem pequenas cabanas que usavam para se esconder em locais de caça e esperavam os bichos aparecer para abater com as suas espingardas. Vendo aquela peça, nossa mãe não o repreendeu, mas lhe deu um beijo rápido e o abençoou, dizendo que Deus o acompanhasse em sua caçada. Ele pegou a sua bolsa de couro costurado que usava para levar mantimentos e munições. Ele já ia saindo pela porta quando eu pedi que não fosse. Estava sentindo um mau pressentimento, coisa que eu não sentia há um bom tempo. Meu irmão era aquele tipo de homem que não tinha medo de nada, corajoso a ponto de ser imprudente às vezes e muito ignorante quando o assunto era crendices e coisas sobrenaturais. Na mesma hora, ele foi já caçoando. Que mau pressentimento que nada. Eu lá sou homem de largar minhas caçadas por bobagem de mulher. E dito isso, saiu pisando forte e batendo a pequena porta de madeira da entrada de nossa casa. Era aproximadamente 12:30 quando ele saiu da casa da nossa mãe. De nosso vilarejo até onde ele caçava era aproximadamente 4h30 de caminhada por entre dunas, mata cerrada e caatinga. Se tudo corresse bem, ele estaria de volta nas primeiras horas da manhã no dia seguinte. Aquela sexta-feira passou normalmente, tirando o fato de eu não ter tido sossego um só minuto. Um mal-estar enorme estava me tirando a paz. Algo me dizia que meu irmão corria um grande perigo. Eu só não tinha ideia de que aquela caçada iria mudar a vida do meu irmão de uma forma que não consigo descrever. Fui dormir temorosa, pedindo a Deus que, se fosse somente coisa da minha cabeça, todo aquele temor e os maus pressentimentos. Acordei cedinho para ajudar a minha mãe a fazer o café da manhã para os meus irmãos mais novos. E em seguida, começar a minha rotina diária. Quando eu cheguei na cozinha, encontrei a minha mãe nervosa. Perguntei se o Manuel ainda não tinha chegado, e ela disse que até agora não havia tido notícias. Ele nunca se atrasava, disse ela. Algo deve ter acontecido com o meu menino, e começou a tremer. Pedi para ela se sentar e lhe dei um copo de água para que se acalmasse. Tentamos em vão realizar nossas tarefas diárias para ver se conseguíamos acalmar os nervos e também para que o tempo passasse. Por volta das 14 horas, meu irmão chega em casa e junto dele um senhor que eu não conhecia. Ele estava pálido. O terror estava estampado em seu rosto. Perguntei o que estava acontecendo e num primeiro momento ele não conseguiu falar.
Parecia que lhe faltavam palavras. Após algum tempo, ele parece ter se acalmado um pouco e começou a falar. Ontem, depois que eu saí daqui, peguei a trilha que sempre costumo tomar até chegar à minha tocaia. Depois de um bom tempo na trilha, cheguei na casa do seu Sebastião e Dona Francisquinha. Seu Sebastião era o senhor que chegou acompanhado do meu irmão. Uma pequena casinha em um grande terreno no meio daquela mata cerrada. Eles não eram os únicos a morar naquela região isolada, mas foram as primeiras pessoas que eu encontrei depois de um bom tempo embanhado na mata. Já passava das 15 horas quando eu cheguei lá e parei para descansar um pouco e tomar água, pois o sol estava queimando forte mesmo, com meu gibão de couro cobrindo a pele. O seu Sebastião estava arando o solo do que parecia uma plantação de feijão verde e assim que me viu, veio ao meu encontro na porteira de sua propriedade. "Está perdido, homem?" perguntou ele. Respondi que estava indo caçar nas margens da lagoa do Morro Branco, e ele, me olhando meio torto, respondeu: "Ainda falta um bom pedaço para você chegar lá, cabra. Já vai ser noite quando chegar na lagoa. Tem certeza que é uma boa ideia ir lá sozinho?" E para completar, esses dias a lua está brilhando quase vermelha no céu, cheia que só ela. Isso é um mau presságio, homem. Fique aqui em casa conosco esse restinho de tarde. Jante comigo e com minha velha. Durma no barraquinho que tenho atrás de casa. É pequeno, mas as paredes e portas são resistentes contra o vento e frio, e o que quer que esteja solto na noite. Quando ele falou isso, fiquei intrigado. Fui logo perguntando o que ele queria dizer com essa conversa. Então ele disse: "Rapaz, eu não quero te assustar não. Longe de mim fazer uma coisa dessas. Moro por essas redondezas desde que me entendo por gente. Por ser um lugar isolado, já vi e ouvi muita coisa estranha. Algumas delas a gente até deixa de dar atenção com o tempo. Basta ser muito cuidadoso e nos lembrar que nosso lugar seguro é entre as paredes de nossa casa quando a noite cai. Mas ultimamente tenho ouvido coisas muito perturbadoras noite adentro. Esses dias tem passado por essas estradas algo muito grande, correndo muito rápido e fazendo barulhos que sinceramente não sei como explicar. Minha esposa já me pediu várias vezes para irmos embora, pois ela não aguenta mais os gritos e barulhos que vêm com a noite. A coisa é feia, viu, rapaz?" Nessa hora, eu cortei a conversa do velho e fui logo avisando para ele deixar de coisa. "O senhor vai me desculpando, viu? Já tenho quase 30 anos caçando por essas matas sozinho, pescando na beira dos manguezais, madrugada fora. Não vou dizer que nunca vi ou ouvi algo estranho por essas noites, mas se isso fosse me impedir de fazer o que tenho de fazer, eu passaria fome, já que é da caça e da pesca que eu levo comida para dentro de casa. Eu agradeço a sua hospitalidade, mas já vou indo. Nossa conversa está boa, mas a hora voa. Preciso chegar à minha tocaia antes que a noite caia, senão vou perder o elemento surpresa na hora que os bichos começarem a pousar na lagoa." O velho, vendo que não adiantaria discutir, chamou sua esposa e se despediram de mim ao pé da porteira. Já estava novamente nas trilhas há um bom tempo, quando saí da floresta em um grande coqueiral arrodeado de dunas. Sempre passo por ali quando vou caçar, mas a vista daquele lugar nunca deixa de me impressionar. Já estava atravessando o coqueiral quando uma sensação de que estava sendo observado tomou conta de mim. Parei e olhei ao meu redor. Por ser muito grande aquele lugar e por ter muitos coqueiros, ficava difícil ver alguém que quisesse me observar de longe. Pensei ser o velho que estava me seguindo, mas após um tempo parado, olhando para todos os lugares, decidi que talvez fosse só minha imaginação. Continuei meu caminho, me embanhando novamente na mata. Quando o sol já estava começando a baixar ao horizonte, cheguei à lagoa no Morro Branco. Se aquele grande coqueiral era uma visão bonita,
Deviam ver esta lagoa. Era enorme, rodeada de muita mata, e ao longe viam-se muitas dunas. Andei uns 10 minutos pela margem, e quando já estava próximo de chegar ao lugar da minha tocaia, aquela sensação de estar sendo vigiado me tomou novamente. Na mesma hora, desatei o meu facão da bainha e empunhei, caso fosse algum bandido. Mas era um pensamento idiota. Eu estava no meio do nada, a vários quilômetros de qualquer povoado. O que quer que fosse, ou era outro caçador, ou algum animal selvagem. Escutei barulhos em uns arbustos que estavam a uns 20 metros de mim. Gritei para que, se fosse alguma pessoa, se mostrasse, pois ficar espreitando não era coisa de gente decente. E de lá saiu um homem. Mas era uma pessoa que parecia ter sido atacada por um grande animal. Ele estava todo sujo, com vários cortes fundos por todo o corpo. Tinha uma barba grande e mal cuidada. Mas o pior de tudo era o fedor. Aquele homem fedia a podridão. Não tem como explicar, era cheio de morte ou alguma coisa morta. Eu estava a uma boa distância dele, e o vento soprava na minha direção, e aquele fedor desgraçado me atingiu em cheio. Se eu não fosse acostumado a tratar peixes e esfolar minhas caças, com certeza teria sentido muito enjoo com aquela situação. Em primeiro momento fiquei com pena, pois achava que se tratava de algum caçador, como eu, que tivesse passado por algum incidente infeliz. Então gritei de onde eu estava: "Você está bem, homem? Parece que passou por maus bocados. Precisa de ajuda?" O homem, olhando para mim com mais atenção, arreganhou um sorriso de dentes podres e tortos e falou: "Está sozinho? Está muito longe de casa e sem ninguém por perto." Nesse momento, eu senti um calafrio. Se fosse um cabra mais frouxo, teria ficado paralisado de medo. Percebi que aquela pessoa, quem quer que fosse, não parecia estar precisando de ajuda, ou sequer estar perdido. Notei também que ele estava completamente nu. O corpo, embora muito sujo e marcado de grandes cortes e feridas, era muito peludo para uma pessoa normal. Eu não estava gostando nada do rumo que aquela conversa estava tomando. Então, como eu nunca tive muita paciência, fui logo escorraçando o estranho. Levantei alto meu facão e gritei: "Vou seguir o meu caminho. Tô caçando pela região. Então não quero problemas. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Tenho certeza que você estava me seguindo e observando há muito tempo. Estou certo? Se você tiver alguma intenção errada, cabra, fale logo que a gente se resolve aqui e agora. Se não, tome seu caminho logo antes que eu te dê uma sova." O homem, ao ouvir aquilo, abriu novamente aquele sorriso horrível e cheio de maldade e falou: "Precisa disso não, moço. Vou só me banhar aqui na lagoa porque estou muito sujo. Depois disso, vou embora. Logo vai anoitecer e a lua vai brilhar alta no céu. O moço pretende passar a madrugada na mata. Cuidado com essa escuridão." Eu agradeci a preocupação e disse que ficaria caçando sim. Então me despedi e segui o meu caminho, tomando cuidado para não ser seguido. Quando eu cheguei à minha tocaia, o sol já estava se pondo. Levantei a cobertura de palhas e entrei. Guardei minha bolsa e meu facão em um canto e cobri a tocaia novamente, tomando bastante cuidado para não deixar nada à vista, principalmente depois do encontro com aquele sujeito. Comecei então a minha espera pelos bichos, que logo viriam até a margem da lagoa para tomar água ou se alimentar. O tempo foi passando. Perdi a noção da hora. A lua cheia estava muito bonita, brilhando em um tom de laranja claro e refletindo na superfície da lagoa. Quando ao longe escuto o barulho de um bando de marrecos que chegavam voando e pousaria logo sob a água. Não comecei a atirar de imediato. Se os pássaros chegaram, significava que logo os outros animais também viriam. Mas algumas horas se passaram, quando dei por mim,
Notei que havia chegado à margem um grande porco do mato, seguido por duas de suas crias. Nessa hora o meu ânimo subiu e preparei a minha carabina para atirar. Quando, de repente, escuto gritos desesperados na mata. Não eram gritos normais, eram de pleno pavor. Eram gritos de uma pessoa que parecia estar sendo atacada e berrava em agonia. Os animais logo fugiram para dentro da mata. Os marrecos assustados levantaram um voo e foram embora. E de dentro do mato, a uns 100 metros de onde eu estava escondido, saiu um vulto correndo e se jogou na areia à beira da margem da lagoa. Notei que era uma pessoa por causa dos gritos. Eram gritos de um ser humano, com certeza. Àquela altura, eu fiquei tão furioso que ia me levantar da tocaia e gritar com aquele homem, pois estava atrapalhando minha caçada. Mas, naquele instante, ele se ergueu da escuridão, iluminado apenas pela luz da lua cheia, refletida naquelas águas, e vi olhos amarelos brilhando no escuro, e uma voz monstruosa, dividida entre a maldade e a dor, perguntando aonde eu estava escondido. Aquilo fez o meu sangue gelar e minhas pernas adormeceram na hora. Meu coração disparou. Aquela voz já não era de um ser humano. Era algo grotesco, algo animalesco. Aquilo parecia um chamado vindo do próprio inferno. E para piorar, chamava por mim. Neste meio tempo, o homem parou de gritar, querendo saber onde eu estava, e passou a gritar e gemer de dor. Parecia estar sofrendo de uma agonia sem fim. Ver e ouvir aquela situação, paralisado onde estava, foi a coisa mais horrível que me aconteceu. Mas quando eu achei que a coisa já estava ruim, acabou por piorar. Em um determinado momento, aquela macabra situação, aconteceu algo que eu provavelmente vou ter pesadelos para o resto da vida. Os gritos do homem cessaram e deram lugar a barulhos estranhos. Era como se algum animal estivesse engasgado e tentando rugir ao mesmo tempo. Aquela coisa já não era mais um homem. Tinha se transformado numa besta que, na minha humilde ignorância, eu talvez nunca conseguisse explicar. Aquilo urrava alto, pulava e corria para um lado e para o outro, da margem para a mata, e depois voltava novamente para a margem. De onde eu estava só conseguia ver um grande vulto negro, mas mesmo com a pouca visibilidade, era inegável que aquilo mesmo de 4 patas era enorme. A besta começou a correr pela margem, parava em alguns lugares onde cavava grandes buracos na areia. Logo em seguida, voltava a correr e entrava e saía dos grandes arbustos e matagais, quase como se estivesse procurando por algo. Foi aí que eu entrei em desespero. E se aquela coisa estivesse procurando por mim? Quase como se adivinhasse meus pensamentos, aquele monstro começou a correr pela margem em direção da minha tocaia. Neste momento, eu reagi por puro medo ou intuição, não importava. Eu peguei a minha carabina e me arrastei devagar para fora da tocaia, rezando para que as sombras que a lua fazia nas copas das grandes árvores ao redor me escondessem do monstro por tempo suficiente até eu conseguir entrar na lagoa. Saí me arrastando metro a metro, com o coração disparado, sem conseguir tirar os olhos daquele demônio que corria em minha direção. Para minha sorte, na margem onde minha tocaia ficava, tinha muitas plantas aquáticas dessas grandes, então pude me banhar por dentro delas, indo cada vez mais para o fundo e me distanciando da margem. Cheguei a um ponto onde eu ainda conseguia ficar de ponta de pés e somente com a face para fora da água, e fiquei observando aquela besta correr, uivar, rugir em direção à minha tocaia. Quando ele chegou lá, talvez tenha pego meu faro, pois entrou na tocaia feito um furacão, destruindo-a toda. Passou um tempo lá dentro revirando tudo, enquanto fazia barulhos muito feios. E quando saiu de lá de dentro, foi o que eu pude ver o quanto eu fui sortudo.
daquela coisa não ter me achado. Assim que a criatura saiu de dentro do buraco, a luz da lua cheia iluminou o local como se fosse um grande farol. Olha, eu não sou de ter medo, mas, sendo bem sincero, quando eu pude realmente ver aquilo, como posso descrever? A coisa mais notável são os olhos grandes, olhos amarelos que brilhavam como se fossem vagalumes na escuridão. Tinha um corpo magro, corcunda e coberto de grandes tufos de pelo negro. A cabeça era desproporcional, igual ao resto do corpo. Parecia a cabeça de um grande cachorro, mas o rosto era feio, desfigurado, com um focinho que lembrava muito a um porco do mato. A boca era cheia de dentes, tantos que pareciam não caber. O braço era enorme, longos, magros, quase tocando o chão. As mãos eram longas e deformadas, com grandes garras. Mas o mais terrível daquela visão era que aquela coisa ficou de pé como se fosse uma pessoa. Mas aquilo era praticamente impossível, porque suas pernas traseiras pareciam que estavam quebradas, retorcidas em uma posição estranha. Naquele momento, eu soube mesmo, contrariando tudo o que eu acreditava e ferindo o meu orgulho, que aquele troço só podia ser um lobisomem. Fiquei congelado pelo medo e também pelo frio que fazia dentro daquela água, e depois do que pareceu uma eternidade, aquele monstro desistiu de me procurar e se embrenhou na mata urrando e uivando como um cão demoníaco. Eu não me atrevi a mexer nenhum músculo com medo daquela coisa voltar. A floresta parecia saber que havia um predador à solta, pois estava um completo silêncio. Só se ouvia o vento quebrando nas árvores. Quem já passou ou morou próximo às lagoas ou riachos sabe a barulheira infernal que os sapos e grilos fazem à noite. Mas esta noite nem este barulho se ouvia. Só o barulho do monstro correndo mata dentro na madrugada. Passei a madrugada toda dentro da água. Só arrisquei sair quando o sol já estava alto na manhã que veio. Corri até a minha tocaia, que agora estava devastada. Procurei o que sobrou das minhas coisas. Minha água e comida tinham sido destruídos. Meu facão estava enterrado na areia, só com o cabo de fora. Peguei o que sobrou e saí daquele lugar com medo e cansado. Deus sabe como consegui chegar à casa do seu Sebastião, que quando me viu, correu ao meu encontro e nem precisei falar nada. Sábio como era, soube logo que eu tinha dado de cara com a besta fera. E por sorte, ou por intercessão divina, decidam por vocês mesmos, eu tinha sobrevivido para contar a história. Vendo o meu estado, seu Sebastião me trouxe de carroça até aqui. Bom, essa foi o incrível encontro do meu irmão Manuel, o Maninho, com a besta da lua cheia. E isso prova que até os homens mais corajosos se tornam impotentes diante de monstros que muitos acreditam ser só contos ou histórias de pessoas que possuem muita criatividade. Cuidado, não menosprezem o mal e rezem para nunca terem o desprazer de, assim como meu irmão, toparem com um monstro desses nessas matas e estradas. Pode ser fatal. Boa noite. Tá aí, galera, relato aí sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixam aquele like aí, se inscrevam no canal. Se tiver relatos iguais a esse, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Enviem para o canal. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.